Olá, tudo bem? Eu sou Joana, do canal Joana Oliveira, e hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a minha história. Contar um pouquinho sobre mim, sobre a torteria, como surgiu. Vamos lá? Bem, como eu falei, eu me chamo Joana, eu sou formada em psicologia pela UFRN e eu sempre tive o desejo de fazer intercâmbio. Desde o ensino médio eu tinha esse desejo e na universidade eu procurei programas que eu pudesse me inscrever e realizar o intercâmbio, já que meus pais não tinham condições de pagar. Eu procurei pelo Ciências Sem Fronteiras, me inscrevi, mas o Ciências Sem Fronteiras, no início ela até aceitava algumas pessoas de humanas fazerem, né, terem a bolsa, mas depois realmente restringiu para as áreas tecnológicas exatas. E eu não consegui, né, ir pelo Ciências Sem Fronteiras. Então eu sempre procurei programas, como eu falei, até que um dia Vitor estava na França, ele fazia intercâmbio lá pelo Sem Fronteiras, que ele é da área de. Ele se formou na área de informática, e a gente sempre procurava programas que oferecessem bolsas aos alunos, aos estudantes, para que eles fossem, né, passar essa temporada fora do país. Então, nas nossas procuras, a gente acabou encontrando uma página de um programa europeu, inclusive, chamado Erasmus Mundus, e eles estavam com uma ação chamada Erasmus Mundus Ação e Brasil. Essas ações querem dizer que eles oferecem programas específicos, bolsas específicas. Essa ação do Brasil, eles estavam oferecendo bolsas a alunos de alguns países, né, especificamente Brasil e de algumas universidades parceiras, durante 3 anos. E aí a gente encontrou esse programa, bem na época eu estava com as inscrições abertas e eu comecei a fazer minha inscrição. Só que eu não sei o que aconteceu durante o processo no dia a dia, que eu estava me inscrevendo, mas acabei deixando de lado, esqueci completamente de finalizar a minha candidatura. E aí, já perto da deadline de encerrar o prazo para o período de inscrições, eu recebo um e-mail do Erasmus me falando para finalizar, né, para poder concorrer. Então, eu terminei de preencher o formulário, só que me faltava um documento que eu tinha que ir à UFRN pegar para poder anexar. E assim eu fiz. Fui na Secretaria de Relações Internacionais, acho que na época eu falei com a pessoa que era o secretário lá, mas isso já era uma sexta-feira de manhã e o prazo se encerrava no domingo pela manhã. Então eu só tinha o dia da sexta para ter esse documento, já que no fim de semana a universidade não funciona. Eu falei com ele, mas ele estava em outra atividade, não podia me atender. E aí eu passei meu contato para ele e ele ficou de me enviar esse documento até o final da tarde. Só que o que aconteceu? Ele não me enviou o documento até a sexta no fim do dia. Eu mandei e-mail para ele, aguardei a sexta o dia inteiro, o sábado, e as inscrições se encerravam aqui no Brasil por volta das 11 horas da manhã, que eu acho que lá na Europa era umas 5 da tarde. Então eu só tinha esse período da manhã do domingo para mandar minha inscrição, né? Foi quando eu fiquei vendo o computador direto, mandei e-mail para ele para ver se ele mandava esse documento e eu podia ter pelo menos a chance de me candidatar. E foi quando eu fiz essa oração a Deus, que eu queria ter pelo menos a chance de mandar minha candidatura. E quando faltavam 20 minutos para encerrar o prazo, eu recebo o documento no meu e-mail anexo e envio a minha inscrição. Eu realmente não sabia assim, se eu seria escolhida, pedia que fosse, né, que era um sonho, mas não tinha como ter certeza, ainda mais, embora o programa tivesse inscrições vagas para o curso de psicologia, eu sempre ficava naquela dúvida, por ter tentado outras vezes outros programas, além do Ciências Sem Fronteiras também, e não ter conseguido. Mas quando saiu o resultado, que eu vi, estava lá, tinha sido escolhida, não sei os motivos, né, mas graças a Deus por isso, e fui fazer o meu intercâmbio em Luxemburgo. Eu não sabia nada de Luxemburgo, eu pensei que
Luxemburgo era uma cidade, eu não conhecia assim até o período da inscrição, né? Que eu tinha que realmente escolher um lugar para onde ir. Foi quando tinha a opção de ir em Luxemburgo, Grécia, Espanha, eu acabei optando por Luxemburgo. No Google, não sei hoje, mas na época não tinha muitas informações sobre o país. Mas eu fui ainda assim porque eu me interessei pelo fato de ser bem ali no centro da Europa e vizinho à França, à Bélgica e à Alemanha. Então eu fui para lá. Outro desejo que eu sempre tive e que eu acho que até as pessoas mais próximas até então não sabiam é que eu queria sempre abrir um café, sempre tive esse desejo de abrir um café. Mas a gente tem muito a cultura de que deve ir para a universidade, fazer uma pós-graduação, um concurso. Eu acho que essa área de empreendedorismo ainda não é muito incentivada. Então foi por esse caminho aí tradicional que eu segui, né? Me formei em psicologia, fui para o intercâmbio e, aliás, estava na graduação, fui para o intercâmbio. E lá no intercâmbio, em Luxemburgo, tem um café chamado Chocolate House, que é em frente ao Palácio de Verão, fica no centro, na capital mesmo. Eu digo centro porque Luxemburgo é um país bem pequeno, menor do que Natal em população. E lá no centro tem esse café, a Chocolate House, em frente ao Palácio de Verão do Grão-Duque. E eu me encantei pelo lugar. É um lugar incrível, a ornamentação, os produtos lá, a forma como eles oferecem um chocolate quente, que é uma barrinha de café num palitinho de picolé, né? E uma caneca bem grande com leite quente e você vai mergulhando esse chocolate, ele vai derretendo, enfim, vira o chocolate quente. Eu achei aquilo incrível. E foi aí quando eu comecei a me apaixonar mais, né? E esse desejo ficou no meu coração. Mas eu tenho que voltar para o Brasil, terminar minha graduação e seguir a vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu não podia me inscrever, me matricular no período corrente, né, na UFRN, porque na Europa o calendário começa em um mês diferente do que a gente começa aqui no Brasil. Então eu voltei em fevereiro, fui para lá em setembro, voltei em fevereiro, mas as aulas aqui já tinham começado e eu não podia mais me matricular e ficar de férias assim, umas férias obrigatórias, né? Porque tinha perdido esse período de matrículas aqui e até que burocraticamente o meu intercâmbio estivesse finalizado para a UFRN, eu realmente não podia me matricular. É como se para ela eu tivesse nos dois lugares ao mesmo tempo, isso não era possível. Então realmente eu perdi. E o que aconteceu? Meu pai, ele tem um amigo lá em Los Angeles que tem um café e falou com ele sem eu nem saber. Durante o fim de semana, eu cheguei aqui no Brasil no sábado. Então ele falou com esse amigo para ver a possibilidade de eu trabalhar lá, passar esses meses, né? Que eu estaria de férias aqui no Brasil. E esse amigo aceitou, eu fui para lá trabalhar como garçonete no café dele, no restaurante. E pude ver o dia a dia de um restaurante, né? Como funciona a rotina. Foi uma coisa assim bem diferente do que eu vivi em Luxemburgo. Foi uma experiência totalmente nova, mas que foi muito gratificante. Principalmente porque eu pude aprender mais sobre a rotina de um restaurante, que é algo que eu imagino que seja parecido, pelo menos, com o que eu desejo ter um dia. Mas então eu voltei para o Brasil e finalizei a minha graduação e já ingressei no mestrado. Na verdade, eu nunca tive interesse nessa área de pesquisa. Me envolvi na graduação em algumas bases e engajei no mestrado, mas nunca foi algo que eu fui apaixonada, de fato. E embora eu estivesse no mestrado, encaminhando as coisas direitinho, eu comecei a sentir um pesar por estar ali, uma angústia de fato. Não era aquilo que eu queria para a minha vida. E eu sempre lembrava de uma frase que uma professora tinha me dito em uma disciplina que a gente tem chamada dinâmica de grupo. Ela realizava algumas dinâmicas com o aluno,
os alunos, e eu lembro que na época eu falei sobre o meu desejo de ter um café um dia. Mas eu disse assim, eu vou pensar isso quando eu tiver uns 40 anos. Aí eu penso nisso. Mas aí, na época que eu tinha 25, ela disse, Joana, só faltam 15 anos, você acha que vai demorar a passar? Porque para mim realmente era algo muito distante, eu tinha que seguir aquela linha tradicional, né, de graduação, mestrado, concurso, enfim. Mas aí no mestrado, essa ficha foi caindo, eu fui, acho que no início do meu segundo ano, eu comecei a trabalhar com bolos, né, algo similar assim a um café, não é a mesma coisa, né, mas já entrando aí na área. Fiz um curso de bolos no início do ano, do meu segundo ano de mestrado, e durante esse segundo ano eu fui desenvolvendo, amadurecendo a ideia de sair do mestrado e me dedicar àquilo que eu queria. Foi necessário assim, foi um processo bem demorado, foi necessário pensar muito nisso, se era o que eu queria de fato, e sair do mestrado. Bem, eu saí do mestrado, como eu estou falando aqui, né? Se não foi um processo fácil de decisão, foi doloroso, foi demorado, como eu disse. Eu demorei aí entre o início do meu segundo ano e o comecinho já do terceiro ano, né? Mestrado a gente conclui 2 anos, mas há a possibilidade de prorrogar. Então, foi aí cerca de 1 ano eu pensando sobre isso. Por que tanta demora para tomar essa decisão? Tem pessoas que sabem o que querem da vida, né? E para elas, enfim, é aquilo e pronto. Mas eu não funciono assim. Eu demoro muito, eu gosto de pensar, de planejar, para saber se realmente aquilo que eu estou fazendo é a coisa que minimamente deve ser feita, né? Que parece o certo a ser feito. Além disso, tinha assim, eu sentia, não que as outras pessoas falassem isso para mim, mas eu me sentia pressionada socialmente, né? Porque eu tinha aquele papel de ser aluna de mestrado da UFRN, de psicologia, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu ficava pensando o que as pessoas pensariam de mim, por estar saindo, abrindo mão disso, de aparentemente uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente numa área boa, e essa era a minha preocupação principal. Mas até que eu fui vendo que de fato não valia a pena ficar em algo, gastando minha energia em algo que eu não gostava e que aquilo só estava cada vez mais me empurrando para baixo. Eu tomei mesmo a atitude de sair, de cancelar minha matrícula, de fechar e me dedicar àquilo que eu quero fazer de fato. Então, cancelei minha matrícula na UFRN. Durante esse ano de dúvida, eu também engatinhei aí nessa questão dos bolos, de começar a fazer para vender, a receber encomendas. Também fazia uns pães para Vitor levar para vender no trabalho dele. E aí eu precisava dele para levar esses produtos, né, para vender, mas aos poucos as pessoas passaram a me procurar mais também. E como surgiu a La Torteria? Bem, como eu falei nesse início do meu segundo ano de mestrado, eu comecei a minha produção de bolos, né? A minha empresa, digamos assim. E Vitor me listou vários nomes para o negócio. Só que eram muitos nomes mesmo, era uma lista assim de uns 50 nomes. Enquanto eu não tenho criatividade nenhuma para nome, ele já tem muita. Então, o que a gente fez? A gente criou alguns e eu mandei também para 2 amigas que na época me ajudaram a escolher juntamente com ele, e ficou La Torteria. No início da La Torteria eu realmente fazia tudo sozinha, de produção, enfim. Só que, então, esse foi o primeiro ano, né? Neste ano, que é o segundo ano, nós entramos para o segundo ano da La Torteria, surgiu Páscoa e outras datas comemorativas, e Vitor, que é o meu marido, foi se envolvendo mais e entrando nessa junto comigo. Então, hoje em dia,
Nós dois fazemos a torteria, ele fica nos bastidores, digamos assim, cuidando de partes mais administrativas e eu fico na produção de fato. Também faço alguma coisa ali de marketing, mas a gente funciona dessa forma. Eu vi que sozinha eu não poderia levar isso adiante, eu realmente precisava do auxílio dele. Outra coisa que eu vi foi a necessidade de sempre me desenvolver, de estar em contínuo aprendizado. E isso não é um fardo para mim, eu sei que em toda área a gente sempre tem algo a aprender, algo a ofertar. E é uma coisa que eu tento trazer comigo em tudo que eu faço, essa necessidade de aprender e de evoluir. Então, com isso, eu fiz outros cursos. Nesse período de pandemia, fiz cursos online para que eu realmente pudesse me desenvolver nesse negócio de bolos. Mas o que acontecia também é que uma característica sobre mim, eu duvido muito das coisas que eu faço. Às vezes eu me sinto muito incapaz. Então, nesse processo de sair do mestrado e começar a fazer algo, e depois de começar a me desenvolver nisso, é um processo, como eu falei antes, demorado, que requer muito pensamento e que eu precisei analisar bastante. E eu ouvi nisso 3 frases que me ajudaram. Uma delas foi, na verdade eu nem ouvi, mas eu lembro dela continuamente, às vezes, é que uma frase do livro One Day, Um Dia, de David Nichols, acho que é esse o nome do autor, que o personagem fala para outra personagem principal que se ele pudesse dar um presente a ela, seria o presente da confiança. Ou isso é uma vela perfumada. E aí eu sempre lembro dessa frase, da necessidade da gente ter confiança naquilo que faz. De nós empenharmos a nossa autoconfiança, e crermos e acreditarmos naquilo que a gente está fazendo. Só que outra característica sobre mim é que eu sou muito perfeccionista. Então, para mim, às vezes eu fazia um bolo, uma decoração, e eu achava que não estava boa, que eu não poderia postar porque aquilo estava feio. Eu não entendia o processo do crescer, o processo de se desenvolver, que eu queria já começar e estar lá do jeito que uma confeiteira que trabalha com bolos há 10, 20 anos está, né? Em termos de nível de decoração, de perfeição, digamos assim, de beleza. E eu me frustrava por causa disso, porque eu pensava que eu tinha que estar lá e não entendia o passo a passo. E eu sempre tinha muito na minha cabeça assim, que eu estava tentando, que eu não iria postar aquela foto daquele determinado jeito que eu não tinha gostado, porque ela ainda não estava como eu queria, embora eu estivesse tentando. E a segunda frase que eu ouvi que me chamou muita atenção foi que quem tenta não faz nada. Quem disse isso foi Natália Arcuri. Eu não sei se vocês conhecem o canal dela, mas é um canal sobre finanças muito interessante. E aquilo também me tocou, quem tenta não faz nada, porque no momento em que eu dizia que só estava tentando, eu deixava de fazer, eu deixava de colocar lá uma foto e ver as pessoas acompanhar o meu processo de evolução e eu mesma documentar isso. Então eu comecei a me desligar mais desse pensamento de perfeccionismo, né? Outra coisa que eu ouvi é que o perfeccionista, ele na verdade é um egoísta e pensa mais em si do que nos outros, porque ele está pensando na impressão, não em ofertar algo bom de fato aos outros, no fundo, né? Mas sim na impressão que os outros vão ter dele, quando ele oferecer aquilo que para ele não está muito bom. Então eu comecei a mudar o meu modo de pensar e perceber que de fato eu estou ainda hoje e sempre vou estar num processo de evolução, seja em qualquer profissão que eu esteja desenvolvendo. Na confeitaria não vai ser diferente, principalmente porque na confeitaria sempre surge algo novo, né? Na gastronomia sempre surge algo novo, uma técnica nova, um processo novo de receita, e eu acho que isso é muito encantador. E além disso,
Outra coisa que eu ouvi que me ajudou a sair do mestrado nesse processo foi que feito é melhor que perfeito. Então eu comecei a entender que era melhor eu fazer alguma coisa e estar ali mostrando o meu desenvolvimento, a minha evolução, do que fazer, não mostrar porque eu achava que não estava bom o suficiente. Então, acho que quando a gente se propõe a fazer algo, a entender que nós não temos que ser bons o suficiente, não bons o suficiente, que nós não temos que ser perfeitos assim que a gente começa, mas que esse processo de aprendizado, de desenvolvimento e evolução é contínuo, acho que a gente tanto tira uma carga da gente, como entende que a gente vai estar se desenvolvendo e vai estar crescendo e que a gente começa aqui, mas um dia vai estar aqui, depois aqui, justamente porque é uma continuidade. Então é isso, eu estou em constante desenvolvimento, evolução, a nossa empresa também. E eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui e te convido a ir lá no meu Instagram, @latorterianatal, e ver essa evolução que eu ainda vivencio e me contar um pouquinho também aqui embaixo se isso já aconteceu com você, de você ter a necessidade de fazer uma decisão importante que vai dar uma mudada radical na sua vida. Esse período de pandemia realmente não foi fácil, mas eu considero que foi um período de crescimento também para mim, porque a gente teve que aprender a se adaptar a novas situações, né? Então, me deixa aqui embaixo o seu comentário para eu saber um pouquinho mais de você, certo? Agora que você também já sabe sobre mim. Isso pode parecer clichê, mas os clichês, eles são clichês porque eles são, de certa forma, uma verdade repetida, né? Eles se tornam um estereótipo, acho que por causa disso. Como a primeira vez que eu visitei a Europa, quando o Vitor estava no intercâmbio, eu queria muito ir a Londres, que é um clichê. Mas eu não tinha tanto interesse em ir a Paris, e Londres me atraía mais. Só que quando eu conheci Paris, eu entendi por que é um clichê. Então, eu tô aqui falando disso para falar, talvez o que você acha que é um clichê, que se eu tô aqui e eu conseguir me libertar, digamos assim, dessas prisões, desses pensamentos acerca de ficar preocupada, né? De o que os outros vão pensar de mim se eu não atender à expectativa deles. Você pode fazer aquilo que você gosta, pode desenvolver aquilo que você ama e ainda assim ser feliz, encontrar felicidade nisso, encontrar um retorno financeiro nisso. E minha mensagem para você, além da minha história, hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Dê o seu like, me ajude compartilhando esse vídeo, outros vídeos do meu canal e deixando sugestões também sobre temas para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.